Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Esta carta expõe a liberdade da pessoa que crê em Cristo com respeito à lei. Paulo declara que é somente pela fé que as pessoas são reconciliadas com Deus. E aí nós temos que entender que ele está falando de fé no momento de perseguição, no momento onde quem se tornasse cristão, entre os gentios, alguns achavam absurdo, mas a maioria não esquentava tanto a cabeça. Mas entre os judeus, sempre tramava alguma coisa contra o judeu que deixasse de ser judeu para ser cristão. Aquele que aceitasse Jesus como que viesse como sucessor de Moisés dentro da organização religiosa da terra, normalmente eles perseguiam. Por isso, tinha que ter muita fé. Já os romanos, quando viam seus concidadãos se tornando cristãos, eles achavam uma grande ameaça para a organização deles, porque os deuses deles eram os deuses lares. E as pessoas, principalmente os patriarcas, sabiam que quando eles morressem, eles se tornariam deuses para os seus filhos, para os seus descendentes, filhos e netos. E por isso, criava-se aquele mal-estar. Vai ter um Deus melhor do que nós? E, além do mais, a maioria dos imperadores se sentiam um Deus, ou um representante de Deus entre os homens. E se tinha um Deus que era justo, magnânimo, e eles eram mau e cruéis, como admitir que tivessem uma religião de bondade? Então, por isso que é muito trabalhado a questão da fé por Paulo, porque Paulo estava vivenciando as perseguições, vivenciando as pessoas irem para o circo, para serem martirizadas das mais variadas formas, seja sendo comido por feras, por leões, panteras, ou serem assassinadas com flechas venenadas ou com flechas incendiadas, e algumas vezes também queimados vivos. Os primeiros cristãos, eles deram literalmente a vida pelo Cristo e com muita coragem. Capítulo 1 de Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. E aqui ele começa então a fazer essa saudação, lembrando que ele vai falar para eles como representante de Deus e de Jesus, e também ele saúda todos os irmãos das igrejas da Galácia. Então era uma carta que deveria ser lida em todas as igrejas daquela região. A Galácia era a região, hoje é o centro da atual Turquia, aquela região central ali da Turquia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, observemos, que Paulo sempre coloca essa graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre. Ele lembrava que Deus estava acima de tudo e que Jesus era o representante e é o representante de Deus para os homens, o qual cedeu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Por que Jesus nos livra do pecado? Pecado é quando você transgride as leis de Deus e cria uma condição de adoecimento. O sentido original, o significado original da palavra pecado quer dizer errar o alvo. E nesse momento, se nós estamos errando o alvo, nós estamos tomando atitudes que não são tão boas, não são tão condizentes. Por isso, quando Jesus vem, ele mostra para as pessoas que não deveriam agir como agiam antes, com maldade, com perversidade, porque o mundo antes de Jesus era extremamente mau. A partir de Jesus, começa a transformação da humanidade. Nós deixamos de sair da expiação e entramos para prova e expiação. Então, a partir daquele momento, tinha aqueles que estavam expiando, tinha aqueles que estavam em prova, e também já tinha aqueles que estavam regenerando, que quem vivenciava o Evangelho plenamente, regenerava-se. Então, isso é bom que a gente entenda. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Qualquer evangelho que for anunciado
E naquele momento que Paulo estava trabalhando, trabalhando pelo Cristo, ele tinha lá todas as cópias do Evangelho, aquela deveria ser seguida. Não trazer outra com outras inscrições, com outros dados. Aí você fala assim, mas os espíritas seguem então o Evangelho segundo o Espiritismo, que é outro Evangelho. Não. O Evangelho segundo o Espiritismo são versículos do Evangelho comentados para facilitar o entendimento. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um novo Evangelho, é o comentário do Evangelho de Jesus. Pega as partes morais e comenta para nós entendermos as nossas responsabilidades. Portanto, os espíritas não apresentam mais um Evangelho, apresenta uma explicação do Evangelho. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Esse jeito de Paulo fazer as colocações eu acho fantástico. Ele faz uma pergunta, faz outra pergunta, e depois ele dá uma resposta que neutraliza aquelas duas perguntas. É um dom que ele tem, assim, muito especial, muito interessante. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E aí, ele mostra, aquele evangelho que ele está mostrando, aquele evangelho que ele está levando para os seus irmãos, é um evangelho que ele recebe segundo Jesus Cristo. É aquele que todos estudavam, aquele que todos deveriam procurar seguir. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E aqui ele confessa os erros que ele cometeu. Dentro do judaísmo ele era autêntico judeu. E até excedia pela idade dele, ao extremismo que ele procurava seguir, que ele procurava praticar. Porque ele era zeloso das tradições dos pais. Ele fazia cumprir a lei de Moisés firmemente. Mas quando apouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho a mim, para que o pregasse entre gentios, não consultei carne nem sangue. Aí ele mostra que, se ele foi convidado, ele já tinha sido preparado por Deus desde quando ele estava sendo gestado. E aí, ele tinha a fibra de trabalhar para Deus, tinha a fibra de seguir o caminho de ensinar o Evangelho. E nesse momento que ele decide que ele é chamado a divulgar o Evangelho do Cristo, ele não consulta nem a carne nem o sangue, ele não consulta os parentes dele. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que, já antes de mim, eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Nesse momento que ele se torna cristão, em Jerusalém eles queriam a cabeça dele, e em Damasco também, e ele vai então para a Arábia, onde ele passa lá alguns anos, conforme está dizendo ali, 3 anos, na companhia de Acla. E aí ele vai aprendendo o Evangelho, vai estudando, Gamaliel o instruía, para que ele pudesse sair dali com segurança para ser um divulgador do Evangelho. Então Gamaliel sabia onde ele estava, e o Acla, mas a esposa também sabia. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Depois de 3 anos no deserto, trabalhando o conhecimento do Evangelho, estudando o Evangelho, procurando sedimentar a informação do Evangelho, aperfeiçoando-se na técnica da tecelagem, aí ele tem condições
de voltar a Jerusalém e conversar com Pedro. Eu não vi nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Ele chega, e assim que ele chega a Jerusalém, o único que ele encontra é Tiago. Conversa com Tiago, começa ali para depois ele se apresentar para Pedro. E ele está dizendo que o que ele está falando é verdade, que é um testemunho que ele dá diante de Deus. Era uma forma deles dizerem, a gente fala assim, juro que estou falando a verdade. E ele testifica diante de Deus, quer dizer, ou diante de Deus testifico, está mostrando que ele estava falando com consciência da responsabilidade e do respeito que tem para Deus. Depois foi para a parte da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ele vai para a Síria, vai pela Cilícia, começa a fazer as suas pregações andando por aquelas regiões, mas ainda não conhecia as igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ele ia por outros caminhos, trabalhando aqueles ainda que não conheciam Jesus, que é um trabalho bem mais complicado. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. E aí ele tinha que ouvir aquilo. E as pessoas tinham um certo receio dele. Portanto, o nome dele era Saulo, e a partir de um determinado momento ele troca para Paulo, para ficar diferente, para ele mostrar que ele tinha sido modificado, que ele era outra pessoa. Mas todos ficavam muito ressabiados quando ele chegava para fazer as pregações, para divulgar o Evangelho. Porque eles tinham medo, porque antes ele perseguia e destruía tudo que era relativo ao cristianismo. E a partir daquele momento que ele se transforma, que ele encontra com Jesus, ele passa a ser um esteio e um pombo-correio da distribuição do Evangelho, porque ele foi para muitos lugares. Ele caminhou por toda a península, onde hoje é a Turquia, a península da Anatólia, e ali ele andou milhares e milhares de quilômetros. A pé, às vezes de barco, mas a grande maioria das vezes a pé. Ainda carregava todos os apetrechos dele de montar os seus equipamentos para fazer as suas tecelagens, para fazer o trabalho que ele aprendeu a fazer para se sobreviver, para se sustentar. Que o exemplo de Paulo, como fervoroso cristão, envolva o nosso coração, nos dê força para perseverarmos e para prosseguirmos a nossa caminhada rumo ao Pai. Capítulo 2 de Gálatas. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Paulo, conforme ele disse, ele foi para a Arábia, depois ele andou por toda aquela região hoje onde é a Turquia, e 14 anos depois ele volta a Jerusalém. Só 14 anos depois. E subi, por uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. E ali ele vai mostrando então como que ele pregava o evangelho para os gentios, de que forma que ele falava, como ele mostrava, para que todos pudessem entender o trabalho que ele fazia fora de Jerusalém, fora de Israel. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então ele estava entre os cristãos judeus, estava entre os judeus, mas ninguém tentou constranger Tito a se circuncidar, porque era uma prática judia e não dos outros povos chamados gentios, que eram todos os estrangeiros. É isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. E ali tinha aqueles que estavam espionando o trabalho de Paulo, espionando as ações que Paulo praticava,
as ações que Paulo exercia dentro da sociedade, dentro da comunidade cristã. Então, tinha aqueles falsos irmãos, ou seja, aquelas pessoas que estão ali dizendo ser seguidora do Cristo, dizendo ser seguidora das regras estabelecidas pelos cristãos, mas estão lá apenas para ficar espionando, para fazer crítica e às vezes até falando mal. Falando mal onde não tem um mal para ser falado. Aos quais, nem ainda por uma hora, cedemos com sugestão para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Essas pessoas, ele não gasta nenhum momento com eles, nem sequer uma hora de Evangelho para tentar convencê-los, para tentar esclarecê-los. Então, Paulo já sabia mais ou menos aqueles que eram predispostos a seguir o Cristo e aqueles que não estavam nem aí para essa situação. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Aqueles que ele percebia ser um falso irmão, um falso seguidor do Cristo, também nada se comunicaram a ele. Seguiram seus caminhos. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Por isso, ele mostra que ele falava daqueles que eram gentios, aqueles que não eram judeus, que não eram circundados, e as pessoas observaram que ele falava com propriedade, com segurança. E o estilo de falar com os gentios era diferente do estilo de falar com os hebreus. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, ao conversar com Tiago, Cefas e João, eles cumprimentam e apertam-lhe a mão, que oferecem a destra, cumprimentam cordialmente, e diz que ele, mais o Barnabé, fossem para os gentios e eles iam ficar com aqueles que eram ali, os israelenses que estavam principalmente em Jerusalém. E ele vai mostrando que eles tinham uma separação entre eles, de ação, eles se respeitavam, mas mutuamente se vigiavam para que o evangelho mantivesse na sua pureza. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. A grande preocupação dos principais seguidores do Cristo é que o evangelho fosse ensinado aos pobres, aqueles que estão em dificuldade, aqueles que passam pelos momentos difíceis. E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. E aí, a igreja de Antioquia já ficava, hoje o sul da Turquia, hoje o norte da Síria, é Síria, que tem o Líbano, tem a Síria e a Turquia. Então fica ali naquela curvinha da Península da Anatólia, entre a Síria e a Turquia, mais ou menos por ali que fica a Antioquia. E eles, então, Pedro vai até lá, e Paulo não gosta como Pedro lida com todos daquela igreja. Vejamos, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, ele estava junto, comia junto com os gentios, mas quando chega Tiago e todos o grupo de hebreus, aqui ele só fala da circuncisão, ele nem cita hebreus, nem cita judeus, só fala que eram da circuncisão, mas a gente entende que eram hebreus. Então, aí Pedro começa a se apartar deles. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. É a famosa panelinha, as pessoas chegam, vai se aconchegando naquele grupo que são mais afins,
que têm características, principalmente na época lá, etnia. Então eles iam para o grupo hebreu, se afastando dos demais. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? A partir do momento que Pedro adota o cristianismo, ele deixa de seguir Moisés. Então ele não era tão judeu mais. Que já saiu daqueles padrões estereotipados de Moisés. E aí ele chama a atenção deles. Você é cristão. Você não segue mais as regras estabelecidas por Moisés. Você segue as regras estabelecidas por Cristo. Por que esse comportamento que você está tendo? Isso serve para todos nós. Nós somos espíritas, mas tem os nossos irmãos que são católicos, tem os nossos irmãos que são protestantes, e nós temos que saber conviver com eles. Até dentro da nossa família tem isso. Então tem os momentos que cada um de nós vamos precisar de um tipo de observação da lei inerente àqueles familiares que seguem aquela denominação. E temos que saber respeitar. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Aí já é outra característica. Serem judeus não podem ser pecadores. Tem que ser seguidor da lei onde quer que estejam. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E o que ele está dizendo? A lei que ele se refere é a lei de Moisés. As obras da lei, todos aqueles preceitos que Moisés prescreve para os judeus seguirem. Não é este o caminho que devem seguir. Não é essa a proposta deles quando são cristãos. Eles têm que ter fé. Uma fé em Deus que supera todas aquelas situações, todas aquelas injunções. Uma fé em Deus que transcende os patamares de entendimento até então e começam, então, a partir dali, a compreenderem novas etapas da jornada, novas etapas do nosso aperfeiçoamento íntimo, do nosso crescimento espiritual. E esse caminhar, esse conquistar para um amanhã de luz é que nós devemos procurar fazer, nós devemos procurar estabelecer em nossos corações. E assim sendo, não temos que ter preconceito de casta, de raça, de etnia. Temos que ser cristãos e ver todos os outros como nossos irmãos, filhos de mesmo Deus. Não importa a denominação religiosa que você segue aquela que melhor toca o seu coração, e se você age pelo bem, para o bem e com o bem, você é um filho de Deus que está no caminho do bem. Se você não faz nada do bem, você é um filho de Deus que está no caminho errado. E mais tarde a lei vai te colocar no caminho da regeneração. E acreditando ou não, a lei vai te impor um novo caminho, uma nova posição. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Portanto, aquilo que nós já falamos anteriormente, a partir do momento que eles procuravam seguir Jesus, eles tinham que se justificar em Jesus e não em outros parâmetros das leis antigas. Portanto, todos ali eram irmãos, todos seguidores do Cristo. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. A partir do momento que ele quebra os paradigmas mosaicos e passa a seguir os paradigmas cristãos, ele não podia quebrar os paradigmas cristãos, porque senão ele estava sendo transgressor de si mesmo. Se ele trabalha para o Cristo, ele tem que atender a todos aqueles que seguem o Cristo. E não a casta ou a etnia que melhor me agrada dentro daquele grupo. Logicamente que nós vamos sentir mais à vontade com pessoas que têm as mesmas características nossas. Por exemplo, nós vamos fazer um estudo do Evangelho. Vamos colocar um ecumênico.
Então lá tem várias pessoas, espírita, católico, protestante, todo mundo para ouvir o evangelho. Lógico que nós vamos sentir mais à vontade sendo espírita, conversando com os espíritas, mas não quer dizer que temos que nos afastar dos católicos e dos protestantes. Tem que ter um momento de confraternização, um momento de união entre todos. Depois, aí, em outra circunstância, em outro momento, nós vamos lidar mais diretamente com aqueles que nos são mais afins. É isso que ele está querendo dizer. Lá todos eram cristãos, mas tinha judeus e tinha gentios. Por mais que Pedro se sentisse confortável entre os judeus, ele tinha naquele momento ali, como um líder do movimento cristão, saber conviver também com os gentios. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Isso aqui é fantástico. Ele conhecia a lei, entendia a lei, aplicava a lei, perseguia para que as pessoas seguissem a lei na marra, mas a partir do momento que ele entende o cristianismo, que ele entende Jesus, ele morre para a lei, para poder viver para Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Se a lei é mais importante do que o Cristo, do que os ensinamentos do Cristo, qual a finalidade de ter passado por toda aquela situação? Então, Paulo aqui ele traz para todos uma grande reflexão para que a gente possa entender perfeitamente esses ensinamentos, entender perfeitamente como que ele veio trazendo para nós esse conjunto de forças psíquicas que nós devemos desenvolver em nós para seguirmos um melhor caminho, um caminho reparador, um caminho da redenção. E um detalhe importante, esse versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas é um dos mais significativos, porque aqui Paulo mostra que ele vai se aproximando muito do Cristo no momento em que ele nos fala: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele dedica-se tanto ao Cristo que ele se funde ao Cristo ao aplicar as vontades dele na sua vida, ao procurar vivenciar ao máximo o Evangelho do Cristo para impulsionar todas aquelas comunidades para as forças do bem, para as forças redentoras do Evangelho do Cristo. E aqui ele vai deixando para a gente importante recado, que nós temos que aprender a dar um puxãozinho de orelha na hora certa, orientar na hora certa e seguir o caminho do Evangelho sempre. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare, para que estejamos sempre em sintonia com as forças do bem, sempre em sintonia com os emissários do Cristo, que nos impulsionam para os caminhos que nos conduzirão à redenção espiritual. Deixe seu like, inscreva no nosso canal, que Jesus nos abençoe a todos. Capítulo 3 de Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. E aqui Paulo já chega colocando para eles responsabilidades. Chama-os de insensato porque eles deveriam obedecer à verdade que a eles foi oferecida sobre a vida de Jesus e que eles deveriam procurar entender que eles estavam sempre sob os olhos de Jesus. E Jesus tinha sido apresentado para eles como aquele crucificado, aquele que passou por certos sofrimentos, por certos caminhos para chegar àquele patamar, para chegar da forma que ele chega, naquela condição de espírito puro que veio à Terra para dar uma mensagem. E essa mensagem tinha que ser imorredoura, tinha que ser para sempre, manter-se viva nos corações humanos. Devido às maldades que ainda carregamos até hoje, ele deixou-se imolar, como o Cordeiro de Deus,
para despertar nos corações humanos a força do amor e da paz. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? As obras da lei são nossas responsabilidades. A fé é o desenvolvimento do nosso conhecimento, o desenvolvimento do nosso entendimento. Por isso tem a diferença. Não que Paulo fale para você não fazer as obras, mas nós temos que fazer as obras e temos que desenvolver a nossa fé. Se ainda não temos fé suficiente, façamos as nossas obras. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Começam trabalhando pelo entendimento sublime. Depois vão procurar coisas materiais? Não. Mantenhamos-nos no entendimento do amor, da solidariedade, do espírito da letra, que dá vida, que nos impulsiona. Deixemos os simbolismos materiais guardados onde devem estar. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão? Todos padeceram. Todos passaram por várias situações constrangedoras para implantar o Evangelho. E depois daquele momento iriam relaxar e deixar tudo perder? Então Paulo os exorta a compreender. Paulo os exorta a abrir os olhos para a forma com que estão lidando com o Evangelho, como estão pregando o Evangelho, de forma que estão explicando o Evangelho. E qual Evangelho você está estudando para explicar desse jeito? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Para que eles continuassem produzindo maravilhas pelas curas maravilhosas que faziam, pelos esclarecimentos das mentes que eles faziam, eles tinham que lembrar que quem ofereceu tudo isso? Deus e Jesus. Portanto, deveriam amar e perdoar, mas acima de tudo ensinar a seguir o Evangelho de Jesus. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E aí, para que você seja considerado um filho de Abraão, você tem que ter fé. Mas em momento algum ele fala que não pode fazer obras, mas tem que fazer com fé, com amor. Enquanto eu não desenvolvo a minha fé, então eu posso ficar aqui esperando a fé chegar para depois fazer as obras? Normalmente, quando começamos a fazer as obras, mantendo-nos em silêncio, observando, estudando, nós vamos desenvolvendo a fé naturalmente. A obra é importante, as obras do bem são importantes para desenvolver a nossa fé. Mas a fé, também inerte, sem as obras, fica faltando um pedaço. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Para o judeu, é um ponto importante lembrar-se sempre de Abraão como sendo o patriarca do povo. Abraão, que sai da Babilônia, caminha dezenas e dezenas de quilômetros, se não me engano são 600 quilômetros, ele vai ter uma cidade, caminha 300, vai ter uma determinada cidade, depois mais 600 e chega aonde hoje é Israel. Para o judeu, isso tem um significado importantíssimo. E Abraão sair de uma cidade grande e ir lá para o meio do mato, para o meio do nada, ele mais algumas pessoas, poucas, ele tinha que ter muita fé, muita coragem e acreditar piamente nas possibilidades dele, daquele grupo que estava com ele, e de edificar o reino divino entre os homens. E conseguiu expandir daquele grupo familiar pequeno que foi com ele, expandir para criar uma nação e aprimorando, se aperfeiçoando, se espalhando por toda aquela região. Isso ao longo de séculos.
Então, para que você seja digno de se dizer filho de Abraão, você então tem que ter fé, acreditar. Mas não só ter fé e acreditar, tem que agir. Se Abraão acreditasse, eu sou um bendito de Deus, sou um enviado de Deus, vou ficar aqui esperando Deus me teletransportar para lá. Não, ele caminhou. Ele lutou. Ele planejou para ir. Ele foi. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E aí vem todo esse compromisso que as pessoas têm que ter, de que tem que praticar o Evangelho. Tem que praticar, buscar acender as luzes do amor internamente, para que elas irradiem em torno de ti. Se você deixa de seguir algum daqueles preceitos dentro das regras estabelecidas pela lei, você está transgredindo, você está fora da lei, você está se comprometendo. Por isso, ele alerta-nos das nossas responsabilidades. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ele está falando da lei, ele não está falando da prática do bem. Ele está falando de seguir a lei mosaica. Se você segue a lei mosaica, você não vai estar justificado pela fé, você vai estar deixando uma lacuna importante para o engrandecimento do seu espírito. Todos nós devemos, então, procurar cultivar esse lado do amor, esse lado da solidariedade e da compaixão. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Vejamos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. A partir do momento que Jesus ensina valores diferentes, então ele é preso no madeiro. E ali estão dizendo, que está escrito na lei, que ele seria maldito, porque ele absorveria todos os problemas que existissem dessa transgressão dessa lei para seguir um novo paradigma, o paradigma do Evangelho de Jesus, que foi uma expansão das leis de Moisés para a transcendência do Espírito. Por isso, nós temos que procurar seguir dentro desses princípios para a transcendência do Espírito, para a transcendência de nós mesmos, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. Todos juntos, para nos fazermos melhores. E é isso que ele exorta os Gálatas a observarem. Procure fazer-se melhores. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Respeitar o testamento de alguém que o fez. Não podemos anular e nem acrescentar nada. Saibamos respeitar. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, a partir do momento que as pessoas compreendem que Abraão teve que ir para ali, educar o povo, instruí-lo, para que todos pudessem compreender ali naquele meio o Deus único e um Deus que ajudava as pessoas a conseguirem os seus objetivos na vida, porque naquela época, e até hoje muitas pessoas pensam assim, Deus age como um serviçal nosso para nos dar aquilo que a gente quer. Mas ali era educar e expandir por toda a terra. Mas não expandir para toda a terra o domínio de Israel sobre as nações, sobre os povos, tentando ser dono de tudo, ter a posse de tudo. Mas sim, levando os ensinamentos de um Deus único, de um Deus de amor, de um Deus de solidariedade. Essa é a proposta. E, portanto, a partir do momento que Jesus é crucificado, todos aqueles
pelas maldições que viessem sobre a humanidade, seriam anulados por ele, porque agora tinha uma outra promessa, uma outra etapa, um outro aspecto do paradigma da vida que nós deveríamos seguir. Mas dito isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então, todo o trabalho que foi feito, todo o conjunto de situações que tinha que ser vivenciada, que tinha sido oferecido a Abraão para dar continuidade, mas como Jesus, descendente de Abraão, prometido e professado, cantado pelos principais profetas, veio para estabelecer uma base de amor e de solidariedade, de um Deus de amor e de misericórdia, que até então era um Deus que castigava, agora é um Deus que ama, que perdoa, que cura. Então, a partir dali, nos dá uma nova rampa de subida, um novo raio de visão, para compreendermos melhor os parâmetros e os ideais do Cristo dentro dessa caminhada. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos nas mãos de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Aquele que nos leva até Deus pelos seus ensinamentos, pela sua postura e pelo seu enorme amor é Jesus. Mas existem muitos medianeiros entre os homens e Jesus. Aqueles que vêm trazer a palavra, aqueles que vêm trazer os ensinamentos, aqueles que vêm trazer a mensagem do Cristo. E também tem os anjos, que são espíritos puros, que vêm dar orientação às pessoas para o caminho que devem seguir. E aí, nós temos que aprender a seguir o caminho traçado por Deus e certamente somos amparados pelos anjos ou pelos bons espíritos que conduzem a nossa reencarnação para os caminhos de refazimento, de crescimento e de prosperidade, de iluminação íntima. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A lei não é contra a justiça de Deus. A lei é para nos colocar dentro de um caminho e estabelecer limites para nós. Mas, a partir do momento que nós vamos crescendo em entendimento, nós vamos nos aperfeiçoando e vamos procurar seguir por novos ideais, por novas possibilidades, tentando alcançar novos parâmetros de vida, novas luzes para o amanhã de paz e de redenção. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. E aqui ele coloca que todas as situações de transgressão à lei nós deveríamos deixar para baixo, para trás. Mas seguir a promessa pela fé em Jesus Cristo, conforme foi dada aos crentes, aqueles que acreditam. Mas se você tem fé em Jesus Cristo, você não vai cometer os erros. Você vai se perdoar, vai se corrigir e vai começar a caminhar de uma forma mais segura, mais condizente com aquilo que Jesus ensina. Por isso que ele fala para deixar a lei, deixar as antigas escrituras e seguir o Evangelho, que nos dá novos parâmetros, novas luzes, novos entendimentos. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Enquanto não chega Jesus, eles estavam debaixo da lei e com leis rígidas que os impunham regras e normas para seguir. A partir do momento que nós temos Jesus na Terra, abre-se novos entendimentos. E aí, nós temos que procurar ver por qual caminho nós devemos seguir de forma condizente.
De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas para quê? Pela fé fôssemos justificados. Até aqui, a lei foi conduzindo as pessoas para chegarem até Jesus, ao entendimento e aceitação de Jesus, que é para poucos, não é para qualquer um que acredita e aceita Jesus. Ser justificado pela fé, então, até Jesus, a lei foi te preparando, e agora que você já conhece Jesus, já conhece o Evangelho de Jesus, você tem uma nova forma de crer, uma nova fé, e você está fora daquilo que tem de negativo na lei antiga, para seguir aquilo que Jesus aperfeiçoou e deu cumprimento para que nós pudéssemos nos aperfeiçoar, nos crescermos e nos aproximar de Deus. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. A partir do momento que nós começamos a acreditar em Jesus, não precisamos nos preocupar com a lei, aquela que Moisés estatuiu para nós. Mas agora nós temos que começar a entender que temos que ter fé em Jesus, aprender a acreditar e aprender a praticar o seu Evangelho. Com isso, vamos saber seguir por caminhos que nos enaltece, que nos eleva e que nos fortalece. Trabalhemos, pois, intimamente para nos fazermos melhores, trabalhemos, pois, intimamente para construirmos e edificar uma manhã de paz e de luz. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Essa palavra de Paulo é magnífica, porque aqui ele mostra para nós que nós temos que quebrar os paradigmas antigos. Agora nós temos um novo paradigma de vida, um novo campo de percepção e de visão. Antes, ser filho de Abraão significa ser descendente da raça hebreia. Tinha que ter descendência hebreia. Mas agora, ser filho de Abraão é ter fé, é acreditar em Cristo e agir segundo os ensinamentos de Cristo. Essas palavras são sublimes. Nisto já não adianta sermos desta ou daquela nação. Não adianta sermos dessa ou daquela descendência. Mas precisamos, sim, incorporar valores éticos e morais que nos espiritualize, que nos mostra o caminho de chegar a Jesus, de irmos até Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quem segue a Jesus, quem procura praticar o Evangelho de Jesus, é, portanto, filho de Abraão, herdeiro conforme a promessa, herdeiro do mundo. Porque todos aqueles que fazem a vontade do Pai, esses são discípulos do Cristo. Esses são gerenciadores das forças do bem na terra. E, portanto, exercerão funções para gerenciar a vida de luz aqui na terra. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo, nos fortalecendo, para que possamos caminhar sempre para a luz e com a luz na redenção de nossos espíritos. Capítulo 4 de Gálatas. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, em um dado momento, as crianças são crianças, tanto sendo filho do Senhor como filho do servo, são crianças. Vão caminhando na vida como crianças. Tem alguém que o tutora, que o cuida deles, no tempo determinado pelo Pai, que observa tudo. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Enquanto estava formando o povo hebreu, eles tinham que ter uma lei que gerenciava-os, que os orientavam para onde seguir, e todos estavam sob aquele padrão de comportamento. Eram como que crianças espirituais. Assim Paulo está comparando. A partir do momento que eles foram ganhando amadurecimento, que eles foram entendendo, buscando novos patamares de entendimento, então vem a possibilidade de receberem a bênção divina de uma importante missão a cumprir, de uma importante ideia que deveriam seguir. E aí vem Jesus, nasce no mundo Cristo para nos orientar, nos dar uma base e exemplificar como se segue, como se pratica o Evangelho. E com isso, nós passamos a ser, agora sim, filhos, e já tendo um ponto de vista diferenciado. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Deus conosco, Senhor nosso Deus. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A partir do momento que nós vamos seguindo Cristo, vamos colocando em prática os seus ensinamentos, o ensinamento do Evangelho, então nós não seremos mais um servo, nós já somos filho. Mas, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que, por natureza, não são deuses. E quando nós não conhecíamos Deus, tal qual Jesus nos ensinou, aquele que se apresentasse como Deus ou que nos ensinasse como Deus, nós o seguíamos. E é importante com essa colocação de Paulo para que todos nós possamos entender a dimensão da fé em escala gradual, revelação após revelação, entendimento após entendimento. Mas agora, conhecendo Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. A partir do momento que nós já conhecemos o ensinamento de Jesus, já conhecemos e compreendemos a extensão do amor divino por nós e das nossas responsabilidades frente ao universo, não podemos mais deixar de seguir o Cristo. Não podemos mais deixar de seguir pelo esse caminho renovador das bênçãos do Senhor. Precisamos agora trabalhar para entendermos como devemos seguir ao Cristo, entendermos como devemos trabalhar com o Cristo. Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E ele roga que eles comecem a observar Paulo, porque no momento que ele servia a lei de Moisés com tremenda garra, ao conhecer o Cristo, ele começa a vir para novos caminhos, para novos entendimentos, e leva esses ensinamentos, esses entendimentos a todo aquele povo. E ele espera que agora, eles já provando esse manjar divino, entendam que não devem ceder aos impulsos de seguir aqueles instintos primitivos que eles tinham, aquele Deus que não tinha o néctar divino que Jesus trouxe para nós. E aí, ele pensa assim: eu trabalhei para vocês em vão? Ou eu trabalhei com vocês para estarmos juntos conquistando esse néctar divino que Jesus trouxe para nós? E aí ele pede para que todos fossem como ele, seguidores do Cristo, seguidores do amor que Jesus tem por nós. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação da minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Naquele primeiro momento que ele estava trabalhando, ele ainda tinha inseguranças, ele ainda tinha algumas fraquezas, e todos foram recebendo
porque Jesus o amparava e lhe dava força para caminhar junto deles e ensinando-os. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os olhos e mos darias. Ele os ama tanto que ele arrancaria até os olhos para os oferecerem, para que eles pudessem enxergar melhor o Cristo. Uma forte figura de linguagem para que eles pudessem entender a dimensão e o amor que se deve ter por Cristo, que se deve ter por Jesus. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? E como é duro dizer a verdade. Mas é como importante saber ouvir a verdade. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Aqueles que estavam ali trabalhando na igreja nascente procuravam ter zelo por eles, mas tentavam colocar algumas sementinhas que não deveriam. E aí, começa a querer tirá-los do caminho que tinham. Mas eles também estavam alimentando com zelo aquelas pessoas que estavam desviando do caminho. E aí Paulo dá aquela puxada de rédea para botar o cavalo chucro no caminho, né? É bom ser zeloso do bem, mas não quando ele está presente com eles, o tempo todo. Todos deveriam ser seguidores do Cristo e entenderem a missão do Cristo, entenderem a lição do Cristo, as informações tais quais eram passadas para eles. Nada de fugir às regras, nada de deixar de cumprir os mandamentos de Deus. Por isso que Kardec, no livro dos Médiuns, falam para nós observarmos bem o que pede os espíritos para não seguirmos utopias, para não seguirmos coisas que não devemos. Nossas intuições e inspirações estão nos pedindo para seguir por qual caminho? Por quais ideias? Por quais princípios? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. E aqui ele vai no fundo da alma. Ele quer formar a ideia do Cristo nos corações deles, tais quais o momento de parto e seu coração dói, porque está perdendo a luta, porque ele quer que eles abram os olhos e sigam com Cristo. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Ou ele ia falar mais duro, ou ele ia falar mais manso. Mas ele estava perplexo, então ia ser mais firme, para que eles pudessem compreender a importância de seguir Jesus, tal qual Paulo ensinou. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis a voz da lei? Se vocês querem seguir a lei dizia que ia vir aquele que era o enviado de Deus. Então, se vocês querem seguir a lei, ouçam a lei. Entendam que ela está mostrando que a partir de Jesus era outra oportunidade, era outro caminho, eram outras diretrizes para ser seguidas. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. E aqui nós temos que entender bem o que ele está mostrando para nós. Nós queremos seguir o caminho do Evangelho que nos conduz ao Senhor, ou vamos deixar criar atritos entre o Evangelho do Senhor e os outros evangelhos, os outros ensinamentos religiosos, e nos perder ao longo do caminho? Porque o que fez perder entre Isaac e Ismael foi o quê? O atrito. Vejamos. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Assim, entendendo que as bases que nós tínhamos de ensinamento sagrado, de compreender a Deus, era dos homens para os homens.
Mas agora, Jesus veio trazer a essência, a luz. Então agora é a promessa que nos liberta. O que se entende por alegoria, porque eles são os dois concertos. Um do monte, Sinai, gerando filhos da servidão, que é Agar. No monte Sinai, Moisés recebe as leis também, mas impõe-lhes rigor, firmeza, para que eles fossem submissos à lei. Mas com Jesus, há um desabrochar de novos horizontes onde deve prevalecer o amor. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, lá no Monte Sinai, seguindo os ensinamentos de Moisés, eles perambularam pelo deserto, lutaram muito para chegar até a terra prometida, até conseguirem chegar onde eles tinham que se instalar. 40 anos de peregrinação. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual emane de todos nós. E aí, entender Jerusalém como a cidade da vida, a cidade do Espírito, a essência, onde Jesus ensinou, onde Jesus pregou, onde Jesus acabou sendo crucificado para exemplificar o amor a todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. E ali naquele momento em que eles estavam lutando para conseguir os primeiros caminhos para chegar à terra prometida, era dificuldade. Eles estavam passando por um momento de muito difícil, tal qual um estéril que clama a Deus para ter filho. Mas esse clamor foi atendido e Deus manda o Filho, Jesus Cristo, para servir de guia e modelo e de orientador para nossas consciências a partir daquele momento. Então, se no Sinai recebe-se a lei de Moisés, que é firme e dura, agora, em Jerusalém, recebe-se a lei do amor, que é flexível, que mostra-nos o poder do perdão, o poder da compaixão, da solidariedade, da tolerância e, principalmente, da conscientização do bem que devemos fazer e do mal que devemos nos afastar. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como? Então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Se o filho de Agar perseguia Isaque, agora, da mesma forma, os filhos do Sinai perseguem o Cristo. Mas se perseguirmos o Cristo, deixaremos de ser herdeiros e ficaremos perambulando pelos desertos da vida. Então nós devemos procurar seguir o Cristo. A comparação foi divina. A princípio meio estranha. À medida que a gente vai entendendo a essência que Paulo trouxe para nós, a comparação vai nos esclarecendo da sublimidade de que é seguir o Cristo. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. A partir do momento que nós entendemos que Jesus veio para edificar o amor, temos que entender que Moisés criou uma base. Moisés criou um campo propício para semear o Evangelho. Mas a partir de agora, a qualidade da semente tem mais uma quintessência, tem umas vitaminas a mais, e os frutos produzem um néctar divino que nos enaltece e que nos eleva para a santificação de nós mesmos, para o crescimento espiritual que devemos procurar. Se somos filhos de Jesus, na comparação que ele faz, ou melhor, se somos filhos de Jerusalém, na comparação que ele faz,
Se somos aqueles que seguem os ensinamentos do Cristo pregado em Jerusalém para a libertação da nossa consciência, então devemos procurar entender que todos nós que acreditamos em Cristo somos irmãos. E aqueles que não acreditam em Cristo são irmãos que precisarão ser amados, respeitados e, com o tempo, cativados para acreditar em Cristo. Porque o amor do Cristo transforma, o amor do Cristo edifica, o amor do Cristo fortalece os nossos corações e sublima-nos para crescermos e aprimorarmos-nos perante a justiça divina, perante as leis de amor e de solidariedade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para prosseguirmos a nossa jornada de paz e de luz, entendendo sempre que seguir Jesus é iluminar a nossa consciência, é iluminar nossos caminhos para a redenção espiritual de cada um de nós. Paz e luz, deixe seu like, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Muita paz e as bênçãos de Jesus estejam sempre em seus caminhos. Capítulo 5 de Gálatas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Qual servidão Paulo está falando? Antes, as pessoas tinham que servir aos deuses. Principalmente na região da Galácia, as pessoas não eram cristãs, também não eram judeus. Eles tinham suas próprias crenças. E foram convertendo ao cristianismo, foram atendendo ao chamado de Paulo e se transformando. A partir desse momento, ele mostra que nós, como cristãos, estamos livres de oferecer oferendas, de cumprir determinados ritos. Então não somos mais, vamos ficar como um serventuário daqueles seres espirituais. E sim, agora nós vamos servir a Jesus de uma outra forma, fazendo bem, ajudando-nos mutuamente e trabalhando para que o bem estabeleça nos corações de quem estiver em torno de nós. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E como eles iam para a igreja, e a igreja que acendia eles inicialmente era uma sinagoga, e dentro da sinagoga eles iam convertendo o seu modo de pensar, o seu modo de agir, e para entender o Cristo. Mas tinha aqueles judeus que queriam que circuncidasse os novos cristãos. E aí Paulo falou, se vocês se deixam circuncidar, vocês não são mais cristãos como deveriam ser. E de novo protesto a todo homem que se deixa circundar, que está obrigado a guardar toda a lei. E aí era outro detalhe, que quando circuncidava, falava, agora você é obrigado a guardar toda a lei, desde Moisés até aqui. Então, era mais um vínculo, uma ação psicológica nas pessoas, já que você fez isso, então você tem que seguir desse jeito. Esse é outro padrão de raciocínio, essa é outra forma de entender. E Paulo, já sabendo das amarras que tinham, das crendices da época, da forma com que eles impunham a lei para as pessoas, ele pedia que eles se contendessem e não se deixassem levar por aquelas ideias, por aquelas ações. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Se as pessoas vão seguir o Cristo, a partir do momento que ele vai procurar se justificar pela lei de Moisés, ele já perde a graça do Cristo. Então Paulo mostra que Moisés foi importante, ele estabeleceu uma base até aqui. Da agora para frente vamos seguir de acordo com Jesus. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. E aí já coloca mais um detalhe para nós. Nós temos que ter caridade naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vamos praticar, porque se estamos servindo a Jesus, que foi toda uma exemplificação de amor e de caridade, nós temos que trabalhar também com amor e com caridade. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedecesseis à verdade? Eles estavam indo bem. Quem começou a botar algum entrave para não seguir a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E ao tentar levá-los para um caminho diferente daquele proposto pelo Cristo, Paulo
traz para nós um alerta importante. Um pouco de levedo leveda a massa toda. Toda a massa será levedada, toda ela inchar-se-á a partir do momento que se coloca o levedo, o fermento. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com as ideias que se infiltram para que mantenhamos a pureza da essência daquele ensinamento, daquele forma de entender, de acreditar e de ver. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Quem é que está criando essas ideias? Quem está insuflando essas ideias? Sofrerá condenação. Então nós temos que procurar trazer para nós um bom sentimento, um bom ideal de amor e procurar criar ideias superiores para que em nossos corações brotem sempre a esperança e a fraternidade. E principalmente aprender com Jesus, amar, perdoar e seguir a construção do bem, seguir a construção de um mundo de luz sempre. Agindo assim, trabalhando assim, construindo assim, faremos o melhor possível para que possamos nos aperfeiçoar e nos burilar como espírito imortal que somos. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz estará aniquilado. E ali, ele coloca para ele, se ele pregava a circuncisão, por que estava sendo perseguido? E, portanto, Paulo respeitava quem estava circundado, mas também pedia para quem não fosse, não precisava fazer aquilo. Seguia os ensinamentos do Cristo, naturalmente, sem os paradigmas antigos de Moisés, sabendo que a lei de Moisés foi uma base para conduzir o povo hebreu até aquele momento para receber o Cristo. A partir dali, passaria a valer os ensinamentos de Jesus. E se começasse a criar problemas com a circuncisão, a crucificação teria valido para quê? Toda a lei profetizava que Jesus seria crucificado para nos libertar, para nossa tomada de consciência, para a abertura de novos ângulos de visão para a nossa existência. Se estamos indo para um caminho retrógrado, um caminho contrário àquele, então temos que repensar para reconduzirmos a nossa existência, reconduzirmos a nossa vida. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. E, de novo, ele chama a atenção para a caridade. Não fique dando valor ao corpo físico, se tem circuncisão, se não tem circuncisão. Busque sintonizar com o mais alto, buscar a amplidão da vida e assim procurar, então, vivenciar o amor, vivenciar a fraternidade e a paz. Todos nós precisamos aprender a construir um mundo melhor. Todos nós precisamos aprender a edificar um mundo de mais paz, de mais harmonia e de mais fraternidade em nossos corações. E, principalmente, a partir dessa harmonia no coração, fazer a caridade uns para com os outros e com aqueles necessitados que batam à nossa porta. Porque toda lei se cumpre numa só palavra honesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra é difícil, né? Mas é quando a gente se deixa levar para aquelas nossas tentações, pelos nossos impulsos, concupiscência. Então, nós temos que dominar nossos impulsos, não podemos nos deixar levar por eles e temos que ter cuidado na hora de lidarmos uns com os outros para sermos bons e ajudarmos-nos mutuamente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso, não tem que ficar atacando um ao outro, criticando um ao outro, tentando prejudicar um ao outro.
Olhemos para dentro de nosso coração e procuremos ver se estamos realmente andando de acordo com a lei, se estamos procurando andar realmente de acordo com os ensinamentos do Cristo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É a eterna luta que todos procuram uma fórmula mágica para vencerem-se. O espírito sabe que tem que colocar limites, mas o nosso corpo físico tem impulsos, necessidades. Nós devemos comer pouco, mas a gente chega, tem aquele prato gostoso, a gente fala assim, mas está tão gostoso. Ué, qual a diferença de estar tão gostoso e de não estar gostoso? É importante aqui comermos a quantidade necessária para a nossa alimentação, e não o excesso. Todo esse trabalho íntimo, todo esse trabalho de compreensão deve ser feito intimamente em nosso coração. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por isso, aquele que é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei do Velho Testamento, mas está diante do convite sublime da intuição e da inspiração divina de Jesus, que nos impulsiona para um caminho onde nos purificaremos e desenvolveremos o sentimento de amor e de misericórdia uns pelos outros. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. E aqui eu fui olhando a questão de algumas palavras. Prostituição, quando a pessoa procura, normalmente é empregado nesse sentido, da pessoa procurar um sexo pago, ou mesmo que não seja pago, seja aquele sexo sem compromisso. As impurezas, tudo aquilo que é impuro, das mais variadas conotações. E a lascívia, luxúria e sensualidade. É uma pessoa que quer botar uma roupa muito luxuosa, mas para despertar uma sensualidade. Seria a lascívia. É quando a carne está te dominando e você não está fugindo dos princípios estabelecidos pelo Espírito da palavra do Cristo. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E aqui de novo, grande conjunto de palavras que ele usa aqui, e que a gente é interessante quando a gente vê. Idolatria, você idolatra alguém. As pessoas normalmente colocam um jogador de futebol, um cantor, uma cantora, meu ídolo, minha ídola, e as pessoas idolatram aquele ser. Não tem nada de errado. Não pode querer sair fazendo, imitando de qualquer maneira, sem parar para pensar nas consequências. Porque tem alguns que tomam um estilo de vida bastante complicado, bastante delicado e comprometedor perante a justiça divina. Então, essa idolatria tem que ser olhada. Feitiçaria. Se tem um jogo do seu time e tem um pênalti contra o seu time, você torce para o atacante chutar para fora, você está fazendo a maldição, você está fazendo a maldiçaria. Uma feitiçaria. Então, o que você tem que fazer? Tem o pênalti contra o seu time, torça para o seu goleiro pegar. Você está fazendo uma bênção, seu direito de fazer. Nós não podemos fazer o contrário, a maldição. E a maldição é uma espécie de feitiçaria. E a outra espécie de feitiçaria é querer fazer um amuleto, fazer qualquer outra coisa, para que aquele símbolo material te traga alguma coisa, ou um sentimento de alguém, ou que você fique rico, criando um artifício para aquilo ali. E tem tantas, aí entra na área do fetiche que vai para várias outras situações. Vamos lá. Inimizades. Criar inimizade um com o outro para quê? Só para dificultar a próxima existência, a próxima reencarnação? Porfias. Porfias é interessante. Guerras de palavras. Então, nas porfias você vai começar a fazer as discussões para ver quem fala melhor do que o outro, disputando quem faz um discurso melhor do que o outro. Não um cenário político. É um ambiente de templo religioso. Se um está falando bem, que bom que falou bem. Treine para você falar bem também, mas é uma competição saudável, de procurar fazer de uma forma melhor, de procurar esclarecer melhor, não de querer achar que tem que que tem que ser maior do que o outro. Nós temos que trabalhar para que o evangelho sobressaia no meio onde nós estamos vivendo.
Emulações, competições e rivalidades. Ficar competindo uns com os outros, mas de uma forma de criar a rivalidade entre o outro. Porque se você quer fazer o melhor, o outro quer fazer o melhor, respeitando-se, procurando aperfeiçoarem-se, sem deixar o sentimento de inveja que vem depois a somar-se. Então nós temos que agir sempre com respeito, sempre com tranquilidade. Normalmente, se as pessoas começam com emulação, elas vão ficar com muita raiva uns com os outros, um do outro. Peleja é uma disputa de palavras, mas de forma poética, com versos. Então, um faz um conjunto de versos, outro faz um conjunto de versos e deixa-se o sentimento menos nobre aflorar nessas situações. Porque se cada um for falando em forma de verso, mas para enaltecer o Cristo, enaltecer as boas ações de cada um, tudo bem. Agora, quando se disputa, às vezes até partem para as agressões verbais. Então essa é a peleja. Dissensões, divergência, falta de concordância. Então para que nós vamos ficar criando discordância dentro do ambiente? E quando fala assim, eu discordo, os ânimos já se afloram para vir para o ataque. Então antes da gente falar eu discordo, fala assim, em qual livro está escrito isso? Em qual parte do Evangelho tem esse tópico? Vamos conversar a respeito? Então você muda o ângulo da direção da conversa, evita a contenda e vai para um diálogo construtivo. Heresias é pensamento diferente. Quando você difere daquele pensamento, ainda tem de um sistema ou religião, uma doutrina que se opõe àquela doutrina da igreja. Então, quando a pessoa parte por heresia, ele está criando teorias, falando, não, mas eu não concordo com isso não, isso é assim, mas é assim baseado em quê? Em qual livro você está? Então, heresia não é só você sair de uma igreja, é você criar uma filosofia contrária, que se opõe e ir para o embate. Olha quantas coisas tinham que ser evitadas. Falar baixinho, né? Ainda tem até hoje, em todos os tempos religiosos. Nós temos que corrigir isso. Ainda tem as heresias, ainda tem uma série de pelejas, dissensões, inveja. A inveja é fácil, tem só tomar Ruta Graviolens acima do Cega 9 que vai te corrigir o sentimento de inveja. Você vai deixar de ser invejoso. Mas procure evangelizar seu sentimento para ter menos inveja, para criar menos problemas para você mesmo. Os homicídios, aí, é um dos crimes mais complexos que tem dentro desse conjunto ali. Bebedice, para que vai ficar bebendo? Tem uma reunião de família, todo mundo sentar, conversar, bater um papo agradável. Aí tem que ter uma mesa com bebida e comida não muito saudável para o mundo moderno. Vamos ter cuidado com isso, vamos evitar tomar lá uma bebida, tudo bem. Mas os excessos são desagradáveis. Glutonarias. A mesa, para que tanta comida? Vamos comer aquilo que é necessário, né? E coisas semelhantes a estas. Então, ele traz aqui para a gente um conjunto de dados que nós temos que evitar para não criarmos problemas para nós mesmos. Então, aparentemente, a gente sabe o que é aquelas palavras, né? Mas quando a gente confere no dicionário, que a gente vai olhar, elas trazem sempre um algo mais para nós interpretarmos. E quantas vezes nós estamos criando uma discussão estéril, que é uma dissensão, simplesmente porque quer um ponto de vista ou tem um ponto de vista, mas ao invés de dizer onde está escrito, vamos ao livro, vamos ao tópico do Evangelho, onde está, vamos ver se é isso mesmo que está lá. É muito mais saudável do que ficar batendo boca, discutindo tantas coisas mais. Então, Paulo aqui, nesse capítulo 19, nesse versículo 19 e 20 do capítulo 5 de Gálatas, ele traz para a gente um conjunto de informações importantes. 19, 20 e 21, né? Onde nós devemos nos observar, tomarmos as nossas posições e agirmos para crescermos perante a justiça divina. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Vamos voltar lá no 19 para a gente fazer uma leitura completa? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Vai criar mais vínculo às coisas aqui da terra, nós vamos criar emoções que nos deixam mais pesados e ficamos mais presos aqui no solo terrestre. Então, para que a gente tenha mais liberdade, que a gente consiga caminhar melhor, nós devemos então procurar abrir nossos corações aos céus, abrir nossos sentimentos para nos tornarmos melhores e falar livremente, conversar livremente, sem disputas, sem contendas e sem nenhuma dessas qualidades negativas ali que Paulo já enumerou para nós. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você fazendo a caridade, você está sublimando a sua alma, alimentando sua alma. E aí você tem o prazer de fazer o bem, conquista a paz interior por estar fazendo o bem, vai ser bom, vai ser agradável, vai ser uma pessoa mansa dentro daquele meio, vai desenvolver a bondade, a fé, a mansidão e a temperança na sua alma. Virtudes que te elevam, te deixam mais leve e te impulsionam para os céus. E aqui tem mais uma palavrinha diferente, que às vezes a gente fala, longanimidade. O que é uma longanimidade? É a qualidade de suportar as diferenças com firmeza, sem contrariedade. Então, as diferenças vão existir, você tem que suportá-la longanimamente, para que você possa conviver bem com a pessoa. Porque nenhum de nós somos iguais. Todos nós somos diferentes. Ah, mas então a interpretação vai ser diferente. A interpretação pode ser, mas o texto avaliado não pode ser diferente e não pode destoar muito do padrão. Se o Paulo fala que tem que fazer caridade, você acha que tem que vender tudo e não dar nada para ninguém, você está destoando do padrão. Não, mas o fato de eu estar produzindo para vender é uma grande caridade. É, mas não é só uma caridade, é uma responsabilidade de você de produzir. Então, aí a gente tem que ter coerência para não fugir dos padrões, senão vai ficar entrando heresia. Então, as diferenças existem, mas diferença no nosso jeito de ser, de interpretar, de falar, mas a essência tem que prevalecer. E benignidade é o ato de ser bom, de ajudar, de ser agradável uns aos outros. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, todas as nossas tendências, nós deixamos de lado. Aquelas tendências bem carnais, nós já vamos deixando de lado para cultivarmos a sublimação e elevação de nossos sentimentos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Por isso, é importante nós ficarmos observando. A partir do momento que a gente vai se espiritualizando, as coisas materiais não têm tanta importância para nós. Não precisamos ter o celular mais caro, o computador mais caro, o carro mais caro. E se alguém o tem? São as diferenças. Deixe ele ter. Se ele não tiver, se ele não comprar, quem que vai comprar? Como que vai gerar empregos? Mas nós temos que saber sermos comedidos. Andar segundo nossas possibilidades, usar aquilo que nós temos em mãos para usar, que esteja dentro do nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. E assim, agindo sempre com essa benignidade, com longanimidade, nós vamos conseguindo angariar virtudes e ajudando nossos irmãos de caminhada também a angariarem virtudes. E assim, ambos se aperfeiçoam, ambos chegam mais próximos do Pai. Por isso, o Evangelho, estudar o Evangelho, vivenciar o Evangelho, tem um conjunto de características, de ações, situações para nos elevar para o Pai, para nos conduzir ao Pai.
Que as bênçãos de Jesus estejam nos iluminando, nos abençoando, para prosseguirmos a nossa caminhada hoje e sempre. Capítulo 6 de Gálatas. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Se alguém toma alguma atitude de ofender, que saia dos padrões estabelecidos pelo bom princípio cristão, procure orientá-lo, procure chamar a atenção dele, mas com mansidão, com muito cuidado para que você também não caia na mesma tentação, não caia também no mesmo erro. Precisamos, assim, de estar sempre atento, sempre vigilante, para vigiarmos, sim, a pureza daquilo que defendemos, da ideia que defendemos, mas sem agressividade, sem nenhuma ação nociva contra o outro. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aí a gente precisa de entender muito essa situação. Levar a carga uns dos outros é estar agindo, caminhando, de forma a nos ajudarmos mutuamente. Sem agressividade, sem nenhuma ação que venha trazer qualquer tipo de problemas uns para com os outros. Então, isso nós devemos fazer. Porque por mais que queiramos agir de uma forma superior ou achar que somos superiores, nós nada somos. Então, se não somos nada, ou seja, não temos tanta elevação como gostaríamos, então vamos nos portar para nos respeitar e agir com bondade, com sabedoria, com conhecimento de causa. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Olha que interessante que ele fala. Cada um de nós devemos vigiar para aquilo que nós fazemos. Observar qual atitude que nós tomamos. E dentro dessa boa atitude, dessa boa ação, procurar, então, valorizá-la aos olhos de Deus, fazer com esmero, fazer com boa vontade, com amor, porque assim estaremos agindo segundo as regras e as leis de Deus, as regras e as leis de amor. Porque cada qual levará a sua própria carga. Cada um de nós carregamos a nossa carga. Não adianta querer carregar do outro. Nós temos que olhar para a forma com que estamos agindo, as ações que estamos tomando, porque elas que nos conduzirão ao regaço de nosso Pai. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem está sendo instruído, quem está procurando absorver o Evangelho, ofereça seus bens àquela pessoa. Mas aquela pessoa também tem que entender que os bens não serão dele, serão da comunidade. E aí, os primeiros cristãos, eles tinham atitudes e ações de desapego total aos bens materiais. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Se nós agirmos com bondade, com respeito, estaremos colhendo bondade e respeito. Se contradizermos tudo isso, receberemos também tudo isso. Nossas ações e nossas atitudes estarão sempre sendo medidas, segundo aquilo que fizermos, segundo as atitudes que tomarmos. Portanto, vamos vigiar bastante para tomarmos só a postura compatível com a nossa condição evolutiva, com os nossos sentimentos de Evangelho e nossas ações no Evangelho. Vamos trabalhar e cultivar o sentimento de amor, o sentimento de misericórdia, o sentimento de engrandecermos-nos perante a Deus. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Temos que saber trabalhar para o bem, temos que saber trabalhar na edificação do bem em nossas vidas.
construir o bem, construir os sentimentos de amor, os sentimentos de fé. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Escolher o bem é totalmente diferente. Tudo que a gente faz para o bem, tudo aquilo que a gente colhe no bem, traz para nós as forças do bem, a luz do bem. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Devemos procurar fazer o bem, alerta-nos Paulo, a todos indistintamente, mas aqueles que comungam conosco a fé merecem um tratamento especial, merecem um carinho extra, uma atenção especial. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circundar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, quando se tentava impor alguém a circuncisão, é porque ele queria fugir dos princípios daqueles que queriam atacá-los de alguma forma ou questioná-los de alguma forma. Então, era necessário procurar vivenciar o sentimento de espírito da palavra do Cristo e não procurar ostentar segundo a carne, que é a circuncisão, algo símbolo físico na carne. Então, deveriam procurar construir a força íntima de conviver bem, sem atritos, sem criar problemas uns para com os outros. E respeitando o sacrifício que Jesus fez para nos orientar para um caminho redentor, para um caminho de crescimento espiritual. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para vos se gloriarem na vossa carne. Queriam que aqueles fossem como eles, simplesmente com o símbolo físico, não com o símbolo espiritual. Eles não vivenciavam os ensinamentos do Cristo e nem mesmo de Moisés. Queriam apenas números que fossem semelhantes a eles, pelo menos na carne. Já que espiritualmente não davam conta de se melhorar o quanto deveriam. Então criava-se um símbolo, aquele em cima daquele sinal, daquele símbolo, davam todo o valor, ao invés de valorizarem as reformulações de conceito, as reformulações espirituais que todos deveriam procurar fazer. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Crucificar o mundo e a ele próprio para o mundo era que ele procurava viver segundo Cristo e ensinar os ensinamentos que Jesus passou para que muitos passassem a segui-lo. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Para que você tenha valor perante o Cristo, para que realmente você seja valorizado, não é você fazer circuncisão ou deixar de fazer circuncisão, mas sim adquirir virtudes, qualidades que te enalteçam a alma e que te ilumine espiritualmente falando. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém se inquiete, porque trago o meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão, com vosso espírito. Amém. Se ele trazia as marcas do Cristo com ele, é todas as situações que ele já falou em Coríntios, que ele apanhou, que ele foi apedrejado, que ele foi açoitado, que ele foi desprezado, sofreu vários acidentes, mas ele perseverou, trabalhando e vivenciando o Evangelho, para que todos nós pudéssemos cultivar o Evangelho em nossos corações, que pudéssemos vivenciar o Evangelho em nossas vidas. E assim Paulo, que vivenciou o Evangelho, que trabalhou pelo Evangelho, que construiu o Evangelho, nós também deveríamos trabalhar, vivenciar e construir o Evangelho para a nossa vida. Assim, ele estava cultivando as marcas do Cristo
cada vez mais, apesar de todas as situações adversas por que passava, ele interiorizava esses valores, ele construía esses valores do Cristo em sua alma, em sua caminhada, em todos que estavam ao redor dele. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo, nos impulsionando para as realizações sublimes do amor e da paz.